Olá, é um prazer inenarrável ter você aqui no canal Física com PH. Aproveite o começo do vídeo para deixar o seu like. Se você deixar para o final, você pode esquecer. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo ou com aquela sua amiga que você sabe que precisa de uma aula de física. E não se esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro das próximas novidades. Hoje vamos falar um pouco sobre aquilo que Galileu dizia que era o conceito mais antigo da natureza. Galileu já disse que talvez nada fosse mais antigo do que o movimento. O movimento é um conceito fundamental na física e é sobre isso que falaremos na aula de hoje. Quer saber mais sobre isso? Vem comigo! Como eu dizia, hoje nós vamos estudar os movimentos dos corpos. A parte da física que estuda os movimentos dos corpos é chamado de cinemática. Então, vamos lá para o nosso estudo de cinemática. A palavra cinemática, observe esse prefixo cine, é um prefixo que vem lá do grego que significa movimento. É por esta mesma razão, é este mesmo radical da palavra cinema. O cinema ele foi revolucionário por oferecer agora, ao invés de fotografias estáticas, fotografias ou imagens em movimento. Portanto, a cinemática e o cinema possuem esse mesmo radical grego cine, que significa movimento. Aqui nós temos, por exemplo, o movimento aí dos quadros de um filme, né, que dá a sensação de movimento lá no cinema, o movimento de um cometa, por exemplo, o movimento de um objeto que cai de uma certa altura graças à ação da gravidade, o movimento de um coelhinho correndo e tantos outros movimentos nós poderíamos citar aqui na nossa aula, ok? Então, opa, saiu aqui o slide do lugar. Vamos lá. Então, vamos primeiro falar de móveis. O que é um móvel? Um móvel, obviamente, é aquilo que se move, é aquilo que se movimenta. Ao contrário, um imóvel é aquilo que permanece em repouso. Um móvel, ele pode ser classificado como ponto material ou como corpo extenso. Um ponto material é quando as dimensões deste móvel são desprezíveis em relação aos outros tamanhos envolvidos no problema. Já no corpo extenso, eu não posso desprezar o tamanho deste móvel. Por exemplo, vamos aqui pensar no seguinte exemplo. Imagine um carro estacionando em uma garagem, como mostra aqui esta imagem. O tamanho do carro ele não pode ser desprezível nesse problema. O tamanho do carro se aproxima aí com o tamanho da garagem. Então, este carro ele é considerado um corpo extenso, porque o tamanho dele é relevante para analisar esse problema do carro entrando na garagem. Já imagine agora um carro se deslocando na linha verde aqui na Bahia, né? Essa estrada que liga várias cidades do litoral, chamado de linha verde. Suponha, por exemplo, que um carro ele sai de Lauro de Freitas e vai até, por exemplo, Barra do Itariri. Aqui, ó, Barra do Itariri. Este carro, ainda que ele tenha um certo tamanho, ele pode ter mais ou menos uns 3 metros e pouco, 4 metros de comprimento. Este carro, aliás, 4 metros é muito, é uns 3 metros de comprimento. Este carro, apesar de ter um certo tamanho, em relação ao tamanho da estrada, que pode ser aí algo em torno de 80 quilômetros, ele é praticamente um ponto. É um ponto se movendo nesta estrada. Então, o tamanho do carro, neste meu segundo exemplo, ele é desprezível em relação ao tamanho da estrada que ele está percorrendo. Por esta razão, ele é chamado de ponto material. Então, um móvel ele pode ser chamado de ponto material quando eu posso aproximá-lo para um ponto, ou corpo extenso quando o tamanho dele faz diferença na análise do problema, ok? Vamos lá, continuando. É preciso conceituar o que é movimento e o que é repouso. Quando é que um objeto está em movimento? Um objeto ele está em movimento quando ele muda a sua posição.
quando ele sai de um ponto e vai para outro ponto. É um movimento de translação. É claro que existem outros movimentos, como, por exemplo, o movimento de rotação, quando um objeto gira em torno de um certo eixo de rotação. Mas vamos pensar aqui no movimento de translação, onde o objeto está saindo de um ponto e deslocando-se para outro ponto. Este movimento ele precisa ser analisado à luz de um certo referencial. Como assim? Vamos ler aqui o que está nesta afirmação. Dizemos que um corpo se encontra em movimento sempre que sua posição se modificar no decorrer do tempo em relação a um certo referencial. Veja, dizemos que um corpo se encontra em repouso sempre que a sua posição se mantiver, ou seja, sempre que a sua posição for a mesma no decorrer do tempo em relação a um certo referencial. Note que essa palavra referencial é muito importante para nós conceituarmos o movimento e o repouso. O referencial é um objeto ou um sistema de referência ou um ponto segundo o qual um outro corpo estará em movimento ou em repouso. Então, o conceito de movimento e também o conceito de repouso sempre são relativos a um referencial. É sempre em relação a alguma outra coisa. Vamos lá. Um corpo pode, num determinado instante, estar em repouso em relação a um certo referencial e em movimento em relação a outro referencial. Esta afirmação é muito importante para você entender o caráter relativo do movimento. Por exemplo, vamos supor que você está paradinho aí em sua cadeira, no lugar onde você está assistindo este vídeo. Ora, aparentemente você está em repouso, você está parado. Você está parado, por exemplo, em relação à tela do seu computador ou em relação à tela do seu celular. Ora, no entanto, nós sabemos que você está no planeta Terra e o planeta Terra gira ao redor do Sol. Desta forma, você, junto com a Terra, também gira ao redor do Sol. Ora, então você está em repouso ou você está em movimento? A resposta para essa pergunta é depende. Depende de que, PH? Depende do referencial. Em relação à tela do seu computador, por exemplo, você está em repouso, porque a distância entre você e o seu computador não muda no decorrer do tempo. Mas em relação ao Sol, você está em movimento, e não somente você, todo o planeta Terra, com tudo que a Terra carrega, está em movimento em relação ao Sol. Ou seja, o conceito de movimento ele não é absoluto, ele sempre é relativo a um sistema de referência, aquilo que nós chamamos de referencial. Então, ó galera, ó para cá, não existe movimento ou repouso absolutos. Na verdade, movimento e repouso sempre é relativo a um certo referencial. Vamos lá. Seguindo aqui a nossa análise, vamos falar um pouco de trajetória. Vou chegar minha imagem para cá. Vamos falar um pouco de trajetória. O que é a trajetória? Muito simples. A trajetória é justamente aquele caminho descrito por um objeto enquanto ele se movimenta. É aquela linha descrita por um objeto. Ou seja, a trajetória é o conjunto dos pontos por onde um objeto passou enquanto ele se movia. É claro que a trajetória também é relativa ao referencial. Por exemplo, se você enxergar um objeto se movendo de lado, ele parece ter uma trajetória. Se você enxergar de frente, ele vai parecer ter outra trajetória. Portanto, a linha descrita por este objeto enquanto ele se move vai depender do ângulo que você está olhando este movimento, ou, em outras palavras, do sistema de referência que você está observando este movimento. Então, ó, a trajetória também é relativa ao referencial. Quando, por exemplo, um jogador de futebol chuta uma bola, a trajetória descrita pela bola é uma trajetória aproximadamente parabólica, ou seja, em forma de parábola. Isso, claro, se eu desconsiderar o efeito aí da resistência do ar, ou talvez o efeito da rotação da bola e etc. Mas uma pessoa
enxergando essa bola de frente, ela não vai enxergar uma parábola, mas sim a bola subindo e descendo e indo em sua direção. Então, a trajetória, em outras palavras, também é relativa ao referencial adotado. A posição de um objeto é o lugar onde ele está. Veja, é comum que estradas sejam marcadas por sua quilometragem. Quilômetro 0, quilômetro 1, quilômetro 2, quilômetro 10, quilômetro 20 e por aí vai. Cada uma dessas placas que marcam aquele quilômetro marca uma posição sobre esta trajetória, sobre esta estrada. Então, em outras palavras, enquanto um objeto se move, a posição dele é o lugar que ele está sobre essa trajetória. É claro que, para a ciência, para a física, é importante que a trajetória esteja graduada, ela esteja medida, né? Ou em centímetros, ou em metros, ou em quilômetros, para que eu possa localizar a posição do objeto em relação ao marco zero daquela trajetória, a origem daquela trajetória, que é aquele ponto onde eu comecei a fazer as marcas, 1 metro, 2 metros, 3 metros e etc. Por exemplo, se um carro está no quilômetro 37, aliás, de uma estrada, é porque ele está a 37 quilômetros daquele quilômetro zero, daquele ponto que é considerado a origem das marcações daquela trajetória. Então, a posição de um objeto é simplesmente o lugar onde ele está. O deslocamento de um objeto, é claro, é o quanto ele andou de um ponto inicial até o ponto final de um movimento. Por exemplo, eu tenho aqui uma imagem onde esta bolinha verde se desloca do ponto B até o ponto J. Note que, de acordo com o nosso desenho, a trajetória ela cresce para a direita, isto é, o ponto D representa o zero da trajetória, para a direita nós temos valores positivos e para a esquerda nós temos valores negativos. A distância entre uma letrinha e outra, a distância entre um marco e outro, de acordo com o desenho, é de 1 metro. Ou seja, por exemplo, a distância de E para F é uma distância de 1 metro. Ora, quando a bolinha sai do ponto B e vai até o ponto J, ela se desloca em linha reta por quantos metros? Vamos contar? De B para C, 1 metro. De C para D, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, o deslocamento de B para J em linha reta é de 8 metros. Note que a posição inicial da nossa bolinha, o ponto B, é a posição menos 2 metros, enquanto que a posição final é a posição 6 metros. Ora, observe que, neste nosso exemplo, eu posso dizer que o deslocamento, que agora eu vou chamar com o símbolo ΔS, é a posição final menos a posição inicial. Alguns alunos começam a achar que esse assunto é mais complicado quando ele vê os símbolos, mas é muito simples. O deslocamento é o quanto o objeto andou, neste meu exemplo, em linha reta, do ponto inicial ao ponto final. Eu chamo isso de ΔS. O delta, essa letra do alfabeto grego, é um triângulozinho e ela representa variação. Neste caso, ΔS é a variação da posição, ou ainda a variação do espaço. E a variação de qualquer grandeza da física é sempre aquela grandeza final menos a grandeza inicial. Eu poderia pensar, por exemplo, a variação da massa de uma pessoa que está engordando ou que está emagrecendo, a variação do tempo, o tempo sempre corre para frente, né? Na nossa mecânica clássica, que é o que estamos estudando agora. Então, a variação de uma grandeza física é sempre o delta dessa grandeza física e é sempre calculado como sendo a grandeza final menos a grandeza inicial.
No nosso caso, o ΔS é a variação da posição, também chamado de deslocamento. O S aqui está representando a posição do objeto. O S sem nada embaixo, sem nenhum índice, é conhecido como posição final de um certo trecho. Já o S0, com zero embaixo, é a posição inicial, ou seja, é a posição no começo do movimento, é a posição quando o tempo era zero, no início de quando eu estou cronometrando este movimento. O meu cronômetro ele parte normalmente do zero. Então, voltando aqui à nossa explicação, o ΔS, que é o deslocamento escalar, é a posição final do móvel menos a posição inicial do móvel. No nosso exemplo do slide anterior, a posição final era 6 metros e a posição inicial menos 2 metros. Então, usando esta fórmula para calcular o deslocamento, veja, posição final, que é 6, menos a posição inicial, que é menos 2. Esse primeiro menos é da própria fórmula, é esse menos daqui, enquanto que esse outro menos está contido no valor da posição inicial. Quando eu tirar os parênteses, menos com menos fica mais. E por essa razão, 6 mais 2 é igual a 8 metros, que é o mesmo resultado que eu obtive contando cada um dos espaços lá no slide anterior. Então, não esqueça, ΔS é o deslocamento escalar. Estamos falando de uma partícula andando em linha reta, porque se fosse uma curva ou andando em um plano, a análise é um pouco diferente. E o ΔS, que é a variação do espaço ou variação da posição, é o espaço final menos o espaço inicial. Combinado? Vamos lá, continuando aqui a nossa análise. Veja, é importante ressaltar que deslocamento escalar e distância percorrida são conceitos diferentes. Enquanto o deslocamento é uma simples comparação entre a posição inicial e a posição final, a distância percorrida é a soma de todos os espaços percorridos pelo móvel. Como assim, professor? Suponha que uma pessoa sai de uma cidade A e vai para outra cidade B. Para sair de A e ir para B, a pessoa desloca-se por uma estrada. E essa estrada, ó, essa curva aqui, ela tem um tamanho de 50 quilômetros. No entanto, a distância em linha reta da cidade A até a cidade B, essa distância em linha reta, é de 30 quilômetros. Então, neste meu exemplo, a distância percorrida foi de 50 quilômetros. É aquilo que efetivamente o móvel percorreu. No entanto, o deslocamento deste móvel foi de apenas 30 quilômetros, porque o deslocamento é a distância em linha reta do ponto de saída ao ponto de chegada, não importando qual foi a trajetória entre um ponto e outro. Então, rigorosamente falando, há uma diferença entre distância percorrida e deslocamento. No entanto, para a maioria dos nossos problemas neste conteúdo, nós vamos considerar que o objeto anda em linha reta e sempre em um mesmo sentido. E por essa razão, essas duas grandezas vão coincidir. Na maioria dos problemas, distância percorrida terá o mesmo valor de deslocamento. Mas vamos ver aqui um outro exemplo, onde, apesar de ser em linha reta, essas grandezas não coincidem. Veja este exemplo. A minha bolinha verde sai do ponto B, cuja posição é menos 2 metros, e vai ao ponto J, cuja posição é 6 metros. E depois ela ainda volta para o ponto G, onde a posição é de 3 metros. Então, eu tenho um movimento onde a bolinha vai para a direita e depois volta para a esquerda. Ora, qual foi o deslocamento total desta partícula? O deslocamento total, eu vou chamar aqui agora de ΔS. É a posição final menos a posição inicial. A posição final é a posição do ponto J, ou seja, 3. A posição inicial é a posição do ponto B,
ou seja, menos 2. Então, a minha conta vai ser 3 menos menos 2, que é 3 mais 2, que é 5. 5 metros é o deslocamento total da partícula, pensando no ponto inicial, que a posição era menos 2, até o ponto final, que a posição era G. Porém, quando o problema pergunta qual a distância percorrida total, aí eu devo levar em consideração tudo o que a bolinha andou. A bolinha andou 8 metros para frente, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E andou ainda 3 metros para trás. Portanto, a distância percorrida total, eu vou chamar aqui de D, foi de 8 metros para frente, mais 3 metros para trás, o que dá uma distância percorrida de 11 metros. A distância percorrida é tudo que a bolinha efetivamente percorreu, enquanto que o deslocamento é apenas uma comparação entre o ponto inicial e o ponto final. Eu poderia também perguntar qual foi o deslocamento entre J e G. Entre J e G, o deslocamento, eu vou chamar de ΔS1. Vou colocar esse 1 aqui embaixo, só para diferenciar do outro ΔS que eu calculei anteriormente. Ora, qual é o deslocamento entre J e G? Ele sai de J, onde a posição é 6, e vai a G, onde a posição é 3. Esse deslocamento que eu chamei de ΔS1 vai ser a posição final, que é 3, menos a posição inicial, que é 6, para este trecho. 3 menos 6 dá menos 3 metros. É possível um deslocamento negativo? Veja, deu menos 3 metros. É claro que é possível um deslocamento negativo. Observe que neste exemplo, de J a G, a partícula andou para trás. Ela andou contrariamente ao sentido positivo da trajetória. Em outras palavras, quando o ΔS, o deslocamento, é positivo, a partícula está andando para frente. Quando o ΔS é negativo, a partícula está andando para trás. E esses movimentos, eles possuem nomes. Movimento progressivo e movimento retrógrado, respectivamente. Mas vamos aprofundar isso logo mais. Vamos lá. Então, se um objeto anda uma certa distância em um certo tempo, ele executa esta função com uma certa velocidade. Mas o que é a velocidade? A velocidade é uma grandeza física que ela está associada à rapidez com que o objeto se move de um ponto a outro. Como assim rapidez? A velocidade ela vai comparar o quanto o objeto andou, qual foi o seu deslocamento e quanto tempo esse objeto gastou para se deslocar entre dois pontos. Em outras palavras, a velocidade ela vai me dar a taxa temporal de variação da posição de um objeto entre um ponto e outro. Se eu calcular ou se eu medir a velocidade com que um móvel se desloca em cada ponto do seu movimento, esta medida é a velocidade instantânea, porque eu estou calculando em um certo instante, em um certo tempo. Porém, se eu calcular uma média de todas as velocidades que o objeto teve durante um certo deslocamento, eu estarei calculando a velocidade média. Por exemplo, se um carro em uma estrada percorre uma distância de 120 quilômetros e para isso ele gasta um tempo de 2 horas, para percorrer 120 quilômetros em 2 horas, ele precisou ter uma média de velocidade de 60 quilômetros por hora. Na primeira hora, ele percorreu 60 quilômetros e na segunda hora, mais 60 quilômetros, portanto, um total de 120 quilômetros em 2 horas. Dividir 120 por 2, que dá 60, é a maneira de se calcular a velocidade média. Veja, é claro que durante esse trajeto, o carro pode ter ficado mais rápido ou mais devagar em alguns momentos.
o cálculo 60 km por hora, esse resultado, ele fornece a média das velocidades que esse carro teve em sua trajetória, em seu deslocamento. O que eu quero dizer é que, se uma pessoa... Opa, saiu do lugar, voltando. Se uma pessoa sai deste ponto e vai até a sua casa, percorrendo uma certa distância ou um certo deslocamento em linha reta, ΔS, ela gasta um tempo que eu vou chamar de ΔT, um intervalo de tempo. Ora, a velocidade média desta pessoa eu vou representar por Vm, velocidade escalar média, vai ser a razão, vai ser a divisão entre o seu deslocamento escalar e o tempo gasto para se deslocar. Ou seja, Vm é igual a ΔS sobre ΔT. Essa expressão matemática fornece a velocidade escalar média, a distância percorrida em um certo intervalo de tempo. Vamos lá, continuando aqui. Ora, é claro que, se, por exemplo, uma pessoa andou 120 quilômetros em 2 horas, foi aquilo que eu coloquei no exemplo anterior, essa pessoa ou esse carro manteve uma velocidade média de 60 km por hora. Mas pense agora em um outro exemplo. Um objeto que percorre 10 metros em 2 segundos. 10 metros em 2 segundos dá uma velocidade média de 5 metros por segundo. A cada segundo que passa, esse objeto anda, em média, 5 metros. Ora, no meu primeiro exemplo, o resultado da velocidade eu falei em quilômetros por hora. No meu segundo exemplo, o resultado da velocidade eu falei em metros por segundo. Então, note que há mais de uma maneira de medir velocidade ou de calcular velocidade. Vai depender das unidades que nós vamos utilizar. Ora, então, já que a velocidade é ΔS sobre ΔT, ou seja, é distância sobre tempo, as unidades comuns são o metro por segundo e também o quilômetro por hora. No sistema internacional, que é aquele padrão que uniformiza internacionalmente as unidades, a unidade oficial para velocidade é o metro por segundo. Aqui no Brasil, também usamos quilômetro por hora, especialmente em automóveis, mas oficialmente para a física, velocidade será calculado em metros por segundo. Ora, existe uma técnica para nós convertermos de quilômetros por hora para metros por segundo e vice-versa. De quilômetros por hora para metros por segundo, eu devo dividir por 3,6. E o caminho contrário, de metros por segundo para quilômetros por hora, eu devo multiplicar por 3,6. Por exemplo, 72 km por hora equivale a 20 metros por segundo, porque 72 dividido por 3,6 dá 20. Da mesma forma, 30 metros por segundo equivale a 108 km por hora, porque 30 multiplicado por 3,6 dá 108. Esse número 3,6 não é à toa, ele tem uma explicação. A explicação é o fato que 1 quilômetro possui 1.000 metros e 1 hora tem 3.600 segundos. Claro, 1 hora tem 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos, 60 vezes 60, 1 hora possui 3.600 segundos. Quando eu divido 3.600 por 1.000, dá 3,6, que é o fator de conversão. De metros por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6, de quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6, ok? Vamos lá, é muito comum em provas de vestibular e do Enem que nós precisemos converter unidades antes de começarmos a resolver de fato o exercício. Vamos lá, continuando aqui, algumas considerações sobre a velocidade média. Primeiro, se o ΔS é positivo, então, como consequência, a velocidade também será positiva. Isso se deve ao fato, claro,
que a velocidade é ΔS sobre ΔT. O tempo sempre anda para frente. Então, o ΔT, o intervalo de tempo, sempre vai ser um número positivo. Se o ΔS também for positivo, um número positivo dividido por outro número positivo vai dar uma resposta, obviamente, positiva. Então, se o ΔS é positivo, a velocidade média também é positiva. Neste caso, o móvel se desloca a favor da trajetória, ou, em outras palavras, ele se move para frente. E este movimento ele é classificado como movimento progressivo. Da mesma forma, se o ΔS é negativo, menor que zero, significa negativo. Então, como consequência, a velocidade também será negativa. Claro, um número negativo dividido por um número positivo vai dar uma resposta negativa. Portanto, se o objeto tem ΔS negativo e velocidade negativa, é porque ele se desloca contra a orientação da trajetória, ou em outras palavras, ele se move para trás. E neste caso, o movimento ele é chamado de movimento retrógrado. Em alguns livros você também pode ler que o movimento é regressivo. Pode usar essa palavra? É claro que pode. Regressivo ou retrógrado. Ao mesmo tempo, se o ΔS for zero, é porque o objeto não se deslocou. E se o objeto não se deslocou, obviamente que a velocidade escalar média dele vai ser zero. Em outras palavras, o móvel permaneceu parado. Ou então, ele saiu de um ponto e depois retornou ao ponto inicial. Se um objeto sai de um ponto, percorre um movimento e volta para o mesmo ponto, então, apesar de ter percorrido uma certa distância, ele não se deslocou. Não se esqueça que deslocamento é uma comparação entre o ponto de saída e o ponto de chegada. Se o ponto de saída coincide com o ponto de chegada, o ΔS é zero. O objeto não teve um deslocamento efetivo, apesar de ter percorrido uma certa distância. Ok? Vamos lá. ΔS e velocidade positivos, movimento progressivo. Já no movimento retrógrado, o ΔS e a velocidade são negativos, ok? Ok. Outro conceito muito importante para a cinemática é o conceito de aceleração. Vamos falar um pouquinho de aceleração escalar média. Suponha que eu tenho um carro, eu estou dirigindo o meu carro com uma velocidade de 40 km por hora. Eu subo uma ladeira a 40 km por hora, eu desço a ladeira a 40 km por hora, eu faço uma curva a 40 km por hora. Eu faço tudo com a mesma velocidade. Eu mantenho a velocidade do carro constante. A pergunta é, eu estou acelerando? Será? Ora, apesar de eu estar apertando o acelerador do carro, o pedal do carro com o pé, para manter a velocidade constante, de vez em quando eu aperto o acelerador, de vez em quando eu freio, apesar deste movimento, eu não posso dizer que o carro está acelerando. Porque acelerar significa variar a velocidade. Então, como estamos falando de aceleração escalar, eu estou falando que eu estou variando o valor da velocidade, o módulo da velocidade, e não a sua direção. Pois bem, se eu aumento o módulo da velocidade, se eu aumento o valor da velocidade, eu estou acelerando. Se eu diminuo o módulo da velocidade, se eu diminuo o valor da velocidade, eu estou freando. Ou, em outras palavras, eu estou desacelerando. A aceleração é essa grandeza física que está associada à variação da velocidade. Só vai existir uma aceleração não nula, ou seja, que não é zero, quando a velocidade ou aumenta ou diminui o seu valor. Então, em outras palavras, veja, a aceleração é a grandeza física que mede a taxa temporal de variação de velocidade. Ou seja, a aceleração está associada à variação de velocidade em um certo intervalo de tempo. Vamos supor aqui que eu tenho este ônibus, que quando ele está
Nesta posição inicial S0, esse ônibus possui esta velocidade inicial, que eu vou chamar de V0. E ele se move, se move, se move e chega aqui até o ponto S, que é a sua posição final neste trecho que eu estou analisando. Quando este ônibus chega no ponto S, ele já está com outra velocidade, com uma velocidade V. Então, houve uma variação da velocidade de um valor V0 para um valor V. E para variar a sua velocidade, foi gasto um certo intervalo de tempo, que eu estou chamando aqui de ΔT. A aceleração escalar média pode ser calculada como sendo a razão entre a variação da velocidade e o intervalo de tempo. Ou seja, a m, que é a aceleração escalar média, seria igual aí a ΔV sobre ΔT. Esse ΔV é a variação da velocidade, enquanto que o ΔT representa o tempo gasto. Não se esqueçam que na física tudo que é delta significa uma variação. E variação de qualquer grandeza é a grandeza final menos a grandeza inicial. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que a variação da velocidade, o nosso ΔV, pode ser calculado como sendo a velocidade final menos a velocidade inicial. Por exemplo, se eu tenho um objeto que tinha velocidade de 2 metros por segundo e acelera, passando a ter uma velocidade de 8 metros por segundo. Ele ficou mais rápido, ficou 6 metros por segundo mais rápido. O ΔV é igual a 6, que é 8, a velocidade final, menos 2, que é a velocidade inicial. 8 menos 2, 6 metros por segundo. Suponha que, para variar a sua velocidade, o objeto gastou um tempo de 2 segundos. Então, ele variou 6 metros por segundo em 2 segundos. Ou seja, a cada segundo, ele variou 3 metros por segundo. A aceleração desse objeto é 3 metros por segundo a cada segundo. Então, cada segundo que passa, esse objeto fica mais veloz em 3 metros por segundo. Ele está acelerando a 3 metros por segundo a cada segundo. Há uma maneira mais prática de expressar esse metro por segundo por segundo. Vamos ver aqui, no próximo slide, vamos falar sobre a unidade de aceleração no sistema internacional. Veja, a aceleração, nós sabemos, é ΔV sobre ΔT. Portanto, a unidade de aceleração, e eu represento unidade com esse colchete, vai ser a unidade de velocidade sobre a unidade de tempo. Ou seja, no sistema internacional, a velocidade é medida em metros por segundo e o tempo em segundo. Metro por segundo é a mesma coisa que metro por segundo ao quadrado. Se você não percebe isso, eu vou explicar aqui embaixo. Metro sobre segundo sobre segundo. Esse último segundo aqui embaixo é S sobre 1. Lá da regra da matemática, na divisão de fração, eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. M vezes 1 é M e S vezes S é S ao quadrado. Por esta razão, metro por segundo é a mesma coisa de metro por segundo ao quadrado. Há ainda uma outra forma de expressar isso, metro vezes segundo elevado a menos 2. Isso no sistema internacional. No sistema CGS, que é aquele sistema que usa centímetro para a distância, grama para a massa, ao invés do quilograma, e segundo para tempo, a aceleração será medida em centímetro por segundo ao quadrado ou centímetro vezes segundo elevado a menos 2. Na aula de hoje, nós falamos sobre os princípios da cinemática, do estudo dos movimentos. Falamos sobre o que é movimento, o que é repouso, o que é referencial, o que é a trajetória e o fato de que o movimento sempre é relativo a um certo referencial.
Percebemos o que é a posição de um objeto em uma trajetória, o que é o deslocamento, qual a diferença entre deslocamento e distância percorrida. Vimos que a velocidade média, o tal do ΔS sobre ΔT, mede a rapidez com que o objeto se move. O movimento pode ser progressivo quando é para frente e a velocidade é positiva, retrógrado quando é para trás e a velocidade é negativa. E vimos ainda o conceito de aceleração, que é aquela grandeza que mede o quanto a velocidade variou. Só existe aceleração quando a velocidade está mudando, está variando, ou para mais ou para menos. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo. Foi um prazer inenarrável estar com vocês e até a próxima.